Meus irmãos, os saúdo no nome de Jesus. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Salmo 34. Salmo 34, nós vamos ler o versículo 8. Que diz assim: Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado quem nele se refugia. Amém? Hoje eu quero falar sobre a bondade de Deus, irmãos. O Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Muitas passagens bíblicas apontam nessa direção, dizem a mesma coisa. E aqui nesse salmo, que é um salmo acróstico, o salmista Davi nos convida a provar que o Senhor é bom, a experimentar que o Senhor é bom. Esse salmo tem exatamente 22 versos, que é a mesma quantidade de letras do alfabeto hebraico. E é um salmo acróstico, foi escrito assim, na língua que foi escrito, que foi o hebraico, de modo que o verso 1 começa com a primeira letra do alfabeto hebraico, o verso 2 com a segunda letra, o verso 3 com a terceira, como se fosse o nosso de A a Z, né? Só que de A a Z dá 26 e não 22, né? Então não deve ter sido escrito num dia só, deve ter sido bem pensado para ser escrito assim. Há outros salmos assim, há outras passagens bíblicas assim. O livro de Lamentações de Jeremias é todo assim, 6 vezes, 22, 22, 22, acho que é o capítulo 3, que são 66 versos e assim por diante. Então, nesse salmo, o leitor é convidado a provar, a experimentar, a vivenciar a bondade de Deus. A vivenciar a bondade de Deus, que o próprio autor tinha experimentado quando se fingiu de louco para escapar da morte diante de Abimeleque, como diz o título do salmo. Eu fico pensando que a gente tem um ditado aqui bem interessante, que de vez em quando é bom a gente fingir de doido, né? Para escapar de alguns problemas, às vezes a gente tem que fingir de doido. Davi fez isso, mas foi literalmente. Ele começou a babar, a não dizer palavras articuladas, e o cara que queria matá-lo disse: não vou, vão dizer que eu matei um qualquer, que eu sou um covarde, não vou matar esse cara, que esse cara está louco. E assim ele escapou. Isso mostra, de modo muito interessante, que Deus tem estratégias nada convencionais às vezes, para nos fazer escapar da tribulação, para nos fazer escapar até da morte, para nos dar livramento. Deus tem estratégias diversas, não convencionais. Davi, rei de Israel, um guerreiro experiente, um tocador, um arpista, um poeta, escreveu 73 salmos, claro, ele ainda estava escrevendo nessa época, mas um cara intelectual, uma autoridade, fingiu de louco para não morrer. Nós podemos também pensar acerca da nossa própria vida diante de Deus e dos homens, pois Deus espera que nos assemelhemos a Ele. E assim como Ele é bom, Deus espera que nós sejamos pessoas boas também. Deus espera que nós sejamos pessoas bondosas. Será que nós somos assim? E hoje eu quero destacar 3 expressões que são pertinentes à bondade de Deus e que também devem ser pertinentes à bondade dos crentes. A primeira delas é a bondade, a segunda, a benignidade, e a terceira, a longanimidade de Deus. Obrigado, irmão. Isso aqui é a bondade dos crentes, para eu não morrer de sede aqui se eu precisar. Vamos então ver, primeiro, a bondade de Deus. O que é a bondade? A bondade é o coração inclinado ao bem. E em cada uma dessas palavras eu quero dar pelo menos 2 exemplos. Primeiramente, então, nós vemos a bondade de Deus agindo para a nossa salvação. Em Efésios, capítulo 2, que é o grande capítulo que descreve a operação divina para a nossa salvação, nós vemos, capítulo 2, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco.
Então, no capítulo 2 de Efésios, no primeiro parágrafo, que vai do verso 1 ao verso 10, a gente destaca o versículo 8 sempre, e a gente lembra, pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus, né? Isto não vem de vós, é a salvação, que é o tema do parágrafo. Mas a Bíblia fala também nessa passagem de outros atributos de Deus que estão envolvidos na nossa salvação. A bondade é um desses atributos, a misericórdia e o amor de Deus, além da graça. A bondade de Deus, então, é revelada na nossa salvação. Nós que nada merecemos, a não ser o juízo divino. Nós que somos pecadores, nós precisávamos receber a justiça divina, a ira divina. Hoje, lá no meu condomínio, onde eu moro, no meu bloco, na hora do almoço, caiu uma janela do quarto andar. 12 metros de altura. Se cai na cabeça de alguém, já era. Se cai em algum carro, vai dar um prejuízo grande. Graças a Deus, não ia passando ninguém na hora. Tinha várias crianças brincando hoje, na piscina e em torno do bloco lá, mas nenhuma naquele lugar. Na hora que eu estava almoçando, fui lá ver o que era, uma janela. E eu fiquei pensando, se cai na minha cabeça, é justo, eu mereço, porque eu sou pecador. Mas pela bondade de Deus, eu não estava passando lá. A bondade de Deus é o coração de Deus inclinado a fazer o bem. Em segundo lugar, a gente vê que a bondade divina pode ser experimentada como quem experimenta uma boa comida. Por mais que alguém descreva o sabor, só sabe quem come como é aquilo. Por isso, Davi disse, provai e vede que o Senhor é bom. É sabe quando a gente vai num lugar e come aquela comida, experimenta e volta para casa e diz para a esposa ou diz para um amigo, rapaz, lá tem uma feijoada, sabe a feijoada de fulana de tal? Sabe a feijoada que o Wesley faz? Não sei se faz. Faz mesmo? A feijoada que Denise faz? Uma vez eu comi uma feijoada aqui, muito boa, não sei quem fez, mas estava muito boa. A gente começa a comparar, olha, é tão gostosa a feijoada que eu comi lá, como aqui a gente comeu naquele dia, só que com menos sal, a gente começa a tentar comparar. Ou com mais feijão, que eu não gosto da feijoada com muita carne, não, eu gosto mais feijão mesmo. E a gente começa a descrever. Então, Davi convida, e eu estou convidando, se alguém aqui ainda não experimentou a bondade divina, hoje, experimente, porque o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Muitas pessoas ficam na igreja por anos a fio, mas nunca experimentaram que o Senhor é bom. Até aprendem algumas doutrinas bíblicas, alguns costumes dos crentes, levantam as mãos durante os louvores, mas será que todos nós já experimentamos que o Senhor é bom? Em 1986 houve uma conferência mundial de igrejas, de lideranças, em Amsterdã, na Holanda, e no domingo de manhã era o encerramento. Billy Graham estava pregando, só pastores, líderes de líderes de líderes, do mundo inteiro. Billy Graham então surpreendeu todo mundo, pregando uma mensagem baseada em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E logo os ouvintes se estranharam. Billy Graham está perdendo uma oportunidade boa. Esse homem é líder de um ministério internacional, ele viajou por mais de 100 países, pregou a milhões de pessoas. Por que ele não ensina para a gente sobre liderança? Todo mundo aqui já é crente. Certamente muita gente censurou Billy Graham naquela manhã de domingo. Mas quando ele terminou de pregar João 3,16, uma mensagem evangelística para líderes cristãos do mundo inteiro, 100 pastores se converteram a Jesus naquela manhã. Porque haviam se tornado pastores de igrejas, lideravam, pregavam, ensinavam e faziam tudo que os pastores fazem. Mas ainda não haviam experimentado que o Senhor é bom. Davi podia estar chateado, dizendo que nada, eu que tive que me virar, eu tive que babar feito um louco, e a minha reputação? Eu que escapei lá de Abimeleque, Deus não fez nada, mas não, ele começa a descrever o que aconteceu, e ele reconhece a bondade de Deus, até no fingimento da sua loucura. Será que você já experimentou a bondade de Deus?
Será que você já provou que o Senhor é bom de fato na sua vida? Meu irmão, em segundo lugar, a benignidade de Deus. Mas qual é a diferença? Enquanto a bondade é o coração inclinado ao bem, a benignidade é a bondade praticada no trato com os outros, no dia a dia. E podemos experimentar e provar a bondade e, nesse caso, a benignidade de Deus quando recebemos tudo o que precisamos para viver. Nós não merecemos nada, mas temos tudo. Estamos alimentados. Alguém aqui saiu de casa sem ter o que comer hoje? Por mais difícil que seja a nossa situação, por maiores que sejam os nossos problemas, olha o que Jesus disse que Deus nos dá. Mateus capítulo 6, uma passagem conhecida, versículos 26 e 27, nós lemos: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? Então as aves não plantam, não colhem, não juntam, a gente pode fazer tudo isso. Já é fruto da bondade de Deus. O Pai alimenta essas aves irracionais, que agem por instinto, que não fazem nada disso. E nós que trabalhamos? E nós que podemos plantar, colher, juntar, negociar? Será que Deus não tem nos dado tudo isso? O texto ainda diz que o lírio dos campos deve ser observado também. E que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto ele. Hoje, a ciência está dizendo que para quem está estressado, é bom ir para o mato, ou para a praia, não é isso? Então, quando eu era criança, quando eu estava com a Manuela na quinta série, 29 anos atrás, a gente estudava sobre o êxodo rural, estudos sociais, que a turma vinha do interior para ganhar vida na cidade. Hoje, quem tem uma graninha a mais faz o quê? Compra um sítio, vai para o mato, é o êxodo urbano. Passei 3 anos em Recife, feriado, não fica ninguém na cidade, é ótimo. É ótimo. Porque ninguém aguenta mais a vida urbana. Na verdade, a gente não foi criado por Deus para esse ritmo de vida que a gente leva. Graças a Deus, João Pessoa ainda parece um pouco um sítio. Isso é bom, isso é um elogio, tá? Sou pessoense. Graças a... Onde eu vou, encontro gente conhecida. Porque eu sou muito famoso, porque João Pessoa é muito pequena. Por isso. Mas a gente vê a benignidade de Deus nos dando tudo que a gente precisa. Podemos também experimentar, provar a bondade de Deus quando Ele nos disciplina. Sabia disso? Olha o que Hebreus 12, versículos 7 e 8 nos diz: é visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas ilegítimos ou bastardos. Então, o que é essa disciplina do Senhor? Dr. Shedd dizia que as pancadas que a vida nos dá, é Deus chamando a nossa atenção para que sejamos crentes melhores. Os problemas da vida do cristão não são necessariamente provocados por Satanás, mas por Deus, porque Deus está nos dando algumas palmadas para que sejamos melhores crentes. É isso. Você já experimentou a benignidade de Deus? Já? Eu vou tirar aqui, Wesley. Não tem condições não. Sei não, está chovendo. Obrigado. A gente experimenta a bondade de Deus, tendo tudo isso que a gente tem para viver, e ainda Deus chamando a nossa atenção para que sejamos mais abençoados, mas às vezes a gente não entende e reclama, não é? É porque a gente não entende que a gente deve dar graças a Deus por tudo. Porque a gente não sabe o que seria, como seria se fosse de outra maneira.
a maneira que está acontecendo para nós é a melhor, da perspectiva de quem já viu todas as coisas, que é o Senhor. Eu já estive em funeral de criança. É o pior tipo de funeral que existe. Gente muito jovem ou criança. Um amigo meu, que a Emanuele conhece também, estudou conosco, perdeu 2 filhas em 2 dias. Uma menininha morreu na barriga da mãe, aí tiveram que fazer o parto e sepultar. No outro dia, a outra bebezinha morreu. Agora, você já parou para pensar como é que Jó não enlouqueceu porque ele sepultou 10 filhos jovens adultos e alegres? Eles faziam festa sempre, 7 rapazes, 3 meninas, chamavam as meninas para suas casas, para as festas que eles faziam. Eu nunca vi alguém que tem 10 filhos unidos. Você já viu? Só Jó. Eu já vi gente que teve 15 filhos, 20 filhos, mas 10 unidos eu nunca vi. Jó tinha. E no mesmo dia em que ele ficou pobre, doente, que ele perdeu todos os seus funcionários, ele também perdeu 10 filhos, adultos e unidos. Ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó experimentou a benignidade de Deus. Então nós já vimos a bondade e a benignidade, agora nós vamos ver a longanimidade de Deus. O conceito é que uma palavra amplia o sentido da outra. A bondade de Deus, a benignidade de Deus e a longanimidade de Deus. A longanimidade é a bondade que resiste ao tempo, à pressão e às ofensas, por assim dizer. Longanimidade é uma bondade longa. É isso. A longanimidade de Deus está sendo experimentada por nós, pelo fato de Jesus ainda não ter voltado, pois Deus quer que mais pessoas sejam salvas. E isso não é ideia minha. Pedro escreveu isso na 2ª carta, capítulo 3, verso 9. Ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa. Está falando da promessa da segunda vinda. Ainda que alguns a tenham por tardia ou demorada, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão querendo que todos venham a arrepender-se. Então, enquanto Jesus não volta, a igreja vai avançando, como alguns de vocês fizeram nesse fim de semana, em Pilar, pregando o Evangelho, e tantos outros cristãos fazem, e muitos outros farão agora, no próximo feriado, na semana que vem, nessa semana, né? Pregar o Evangelho, para que mais pessoas sejam alcançadas, porque isso é fruto da longanimidade de Deus. Porque enquanto nós estamos aqui cultuando o Senhor, ninguém está fazendo mal a ninguém, muitas pessoas estão assaltando nesse momento, estão se prostituindo, estão usando drogas, estão fazendo mal aos outros, estão roubando dinheiro público, e depois a gente fica sabendo. Mas Deus é longânimo com essas pessoas. Deus quer que o Alexandre de Moraes se arrependa de seus pecados, mas que ele se arrependa na cadeia, né? Que algum pastor vá visitá-lo na cadeia. A longanimidade de Deus também é experimentada pelo seu povo a cada dia que temos. Quando a gente amanhece, o irmão que dirigiu aqui falou do milagre que é o amanhecer. Acordar vivo, né? Não acordar morto, como a gente diz. Morto só se for de cansado, né? Mesmo assim não é bom, né? Então a palavra de Deus diz em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, que a bondade ou a misericórdia do Senhor é razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nessa versão que eu estou usando, fala que a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, é a primeira sentença, e a segunda sentença diz exatamente a mesma coisa, por sinônimos. As suas misericórdias, que estão para a sua bondade, não têm fim, renovam-se cada manhã. É a mesma coisa. Então nós estamos em pé, nós estamos vivos pela bondade do Senhor, pela longanimidade de Deus, que tem sido muito paciente conosco, que a gente promete
orando, chorando, Deus, eu não vou fazer de novo, e faz. Eu não vou mais agir daquela maneira. Eu não vou mais sentir ódio daquele irmão miserável que eu estou com vontade de esfregar a cara dele. E sente. Porque Deus é bondoso, é compassivo, é benigno, é longânimo. Deus então é bom. Essa é a sua natureza. Deus é benigno, trata as pessoas com graça. Deus é longânimo, suporta o pecado humano com paciência. Será que nós já experimentamos de fato a longanimidade de Deus? A bondade, a benignidade e a longanimidade de Deus? Porque a bondade de Deus em relação aos crentes, ela mostra algumas questões pertinentes à vida cristã. Por exemplo, a bondade de Deus na vida dos crentes, quando é revelada, mostra que o crente é cheio do Espírito. Então, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, essas três palavras sobre a bondade estão relacionadas a uma vida cheia do Espírito. Veja só, acompanhe comigo. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, que é o mesmo que longanimidade, benignidade ou amabilidade, aí dá no mesmo, e bondade, e ainda a fidelidade. E eu gostaria de destacar essas três palavras. Aí está paciência, né, no texto que vocês estão vendo, a NVI, que é a mesma coisa da longanimidade. Se você tiver aí Almeida 21, eu te agradeço. Almeida século 21. Então, como é que eu posso ser bondoso como Deus? Primeiro, experimentando que o Senhor é bom, obviamente. Segundo lugar, tentando viver uma vida cheia do Espírito. Agora, será que Deus quer isso para a minha vida mesmo? Como é que Ele quer isso? Ora, Efésios 5:1 diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Como é que eu posso imitar Deus se eu não sou todo-poderoso? Como é que eu posso imitar Deus se eu não sou eterno? Como é que eu posso imitar Deus se eu não sei de quase nada e o Senhor sabe absolutamente de tudo? A gente imita Deus naquelas características que Ele nos deu, não naquele que Ele não nos deu, naquelas que Ele não nos deu. Então existem os atributos incomunicáveis de Deus, aquilo que só Deus é, como vocês estudaram com Wesley um ano inteiro, né? E existem aqueles atributos que Deus nos deu, que é a bondade, o amor, a misericórdia, e por aí vai. Então devemos ser assim também com os homens. Então quero falar para vocês agora sobre a consequência de experimentar que o Senhor é bom. Nós devemos ser bondosos também. A bondade dos crentes significa o coração inclinado para o bem. De modo geral, todos os homens nascem em pecado. Todo homem. Aquele bebezinho fofinho, cheiroso, que a gente gosta de dar cheiro, e quando começa a chorar a gente devolve para os pais. É a coisa mais linda. Mas é um pecador. Qual pecado ele cometeu? Ainda não cometeu nenhum, vai cometer alguns à medida que for crescendo. Mas ele é do pecado dos pais. Ele nasce em pecado por conta disso. Mesmo assim, os cristãos podem ser bondosos. Não significa não ter mal nenhum na sua vida, não. A bondade de Deus pode ser vista nos crentes, por exemplo, através do exemplo de Barnabé. Você sabia que Barnabé é a única pessoa que a Bíblia diz que foi uma pessoa boa? Jesus não conta, né? Obviamente, porque Jesus é Deus. O texto de Atos, capítulo 11, diz isso. Nos versículos 23 e 24, diz assim: ali chegando em Antioquia, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava e animava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos servir ao Senhor. Que alegria, que bênção é estar aqui. E aí tem alguém mais triste assim: que foi, rapaz? Besteira é essa? Não sei como é que diz isso em grego nem em aramaico, mas era mais ou menos isso que Barnabé devia dizer. Vamos servir ao Senhor, rapaz, alegria. Servir ao Senhor é bom. Não lembra que Davi falou que o Senhor é bom? Provai e vede, bem-aventurado aquele que nele se refugia. E aí Barnabé é chamado aqui por Lucas, que é o autor do livro, o texto diz: porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé.
Não quer dizer que ele não nasceu em pecado, não é isso. É que ele era um cara tão crente, tão perto de Deus, cheio do Espírito, que se tornou uma pessoa boa. Aliás, Barnabé não é nem seu nome, Barnabé é apelido. O nome dele era, alguém lembra? Como era o nome de Barnabé? Ninguém lembra? Só aparece uma vez na Bíblia, que é em Atos 4. O nome dele era José. E Barnabé, o que significa? Quem lembra? Filho da consolação ou da exortação, quem animar. Ele animava tantas pessoas, irmãos, que o apelido dele, que aparece 30 vezes no Novo Testamento, Barnabé, é que caracterizava ele. Lá vem o homem da exortação, do ânimo, chegou. Sabe, quando a gente está conversando numa roda de amigos, que chega aquela pessoa que morga o assunto na hora, aquele coveiro de boas ideias, não tem isso? Misericórdia, não se aproxime dessas pessoas não, irmão, muito menos seja. Barnabé era o contrário. Sabe aquela pessoa que quando a gente está meio desanimado, está um grupo desanimado, o cara chega, não é fazendo gracejo, ele não era um palhaço, ele era cheio da graça de Deus, e aí quando ele chegava, animava os irmãos. Chegou o irmão Barnabé, que alegria, que bênção. Esse era Barnabé, porque ele tinha experimentado a bondade de Deus, por isso que ele era bondoso também. Que Deus levante outros Barnabés no nosso meio, né? Aliás, irmãos, Barnabé era uma pessoa fantástica. A Bíblia diz que Barnabé tinha muitos dons, não diz com essa expressão, mas eu fiz uma vez uma contagem dos dons espirituais que Barnabé recebeu do Senhor, e pelas minhas contas ele tinha mais dons até que o apóstolo Paulo. Aliás, ele era superior a Paulo, sabia? Atos capítulo 13, versículo 1 ao 4, né? Diz que a igreja estava orando, a liderança da igreja, Barnabé, Simeão, está ali, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, todos esses irmãos eram os dois, Barnabé, Simeão, chamado Níger, né, era o nome dele, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Essa igreja tinha profetas e mestres na sua liderança. O maior profeta e mestre era Barnabé, porque na língua em que o Novo Testamento foi escrito, que é a língua grega, o nome que vem antes está sendo enfatizado. Então vocês imagina só, Wesley, você ter aqui no corpo de membros dessa igreja um profeta e mestre, pequenininho, que o nome dele fosse Saulo. Saulo era o menor profeta e mestre da igreja de Antioquia. Barnabé, então, é o líder dessa missão, da primeira viagem missionária de Paulo. Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Porém, não é só isso. Algum tempo antes, vários anos antes, quando Paulo se converteu, Barnabé que matou no peito a responsabilidade, porque os irmãos estavam com medo de ser presos, espancados e mortos. Quando Barnabé soube que Paulo estava pregando em nome do Senhor Jesus na sinagoga, ele disse, não, ele não fingiria até esse ponto. E ele se converteu de verdade. Foi lá, abraçou Saulo e trouxe ele para o meio da igreja. Barnabé discipulou Paulo, que já era um rabino famoso naquela época, mas precisava agora conhecer o caminho dos crentes, o caminho do Senhor Jesus, que ele ainda não conhecera. Mas tem mais. Na primeira viagem missionária, Barnabé e Saulo são comparados a divindades pagãs. Atos capítulo 14, vejam só, Atos capítulo 14, o que é que as pessoas fazem com esses dois homens? E é claro, eles não aceitam essa idolatria, porque eram cristãos de verdade. Mas Atos 14, deixe-me ver aqui a passagem, versículo 8, Atos 14, a partir do versículo 8, diz assim, em Listra, encontrava-se sentado um homem defeituoso dos pés, aleijado de nascença e que nunca havia andado, e ouvia Paulo falar. Paulo, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta-te e fica em pé. Ele, então, deu um salto e começou a andar. Vendo o que Paulo fizera, as multidões começaram a gritar em língua licaônica, os deuses desceram até nós em forma de homens.
Esse é o que acontece. E a Barnabé chamavam Zeus, e a Paulo Hermes, pois era ele quem dirigia a palavra. Ou Júpiter e Mercúrio, como aparece em algumas traduções. Gente, Zeus é ainda, né, na mitologia grega, o maior dos deuses. Hermes era o deus que era o assessor de imprensa, era o responsável pela comunicação. De Hermes vem a palavra hermenêutica, que a gente estuda no seminário, que é a ciência da interpretação de textos. Então quem é maior? Zeus ou Hermes? Zeus. A quem os incrédulos atribuíram ser Zeus, embora eles estivessem errados? A Barnabé. Barnabé era até mais, entre aspas, poderoso do que Paulo. É porque a gente tem 13 cartas escritas por Paulo, além do livro de Atos, que é a segunda parte, né, do capítulo 13 para frente, foca nele, foca em Paulo. A primeira parte foca em Pedro. Então Barnabé era um cara fantástico, com quem eu quero bater um papo muito demorado lá no céu. Tem outras coisas, mas foge do nosso tema. Barnabé então imitava a Deus sendo bondoso, e os irmãos gostavam dele, mas gostavam não era porque ele comprava os irmãos, porque ele era bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E nós, será que somos bondosos também? Na igreja, eu estou na igreja desde os meus 13 anos de idade, já faz um bom tempo, e na igreja eu conheci as pessoas mais maravilhosas do mundo. As melhores pessoas que eu já conheci até hoje foram na igreja, mas as piores também. Eu não estou falando das piores da humanidade, as piores que eu conheci. Pessoas cruéis, más, ruins de propósito, a quem terão de prestar contas ao Senhor. Aquelas que os vizinhos da igreja adoram dizer: esse aí é crente? Esse aí? Meus irmãos, nós não podemos ser essas pessoas. Nós também não podemos ser pessoas neutras. Precisamos ser pessoas bondosas intencionalmente, sem esperar nada em troca, sem tocar trombeta, sem fazer propaganda. É como Jesus disse, que a tua mão direita faça a mão esquerda nem veja. A bondade de Deus nos homens deve fazer com que perseveremos, mesmo quando estivermos cansados. Como Paulo alertou os irmãos da Galácia, em Gálatas 6, 9, e não cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Por quê? Porque fazer o bem cansa. Cansa, é bom e não é cansativo quando as pessoas reconhecem. Que bacana, gostei disso, esse projeto é bom, essa ideia é boa para a igreja, isso aqui é bacana para a minha vida, obrigado pela carona, obrigado pela oferta. Mas quando as pessoas não reconhecem, a gente começa a cansar, né? Porque a gente não é tão bondoso quanto Jesus, a gente nem consegue. Mas a gente, mesmo cansado, não pode desistir. Porque ele fala aqui, ó, colheremos no tempo certo. Outras passagens bíblicas falam sobre colheita, plantio e colheita, que geralmente a gente só lembra na hora de ofertar e dizimar. Mas isso fala para a vida toda, irmãos. Para tudo na vida. Se você faz o bem o tempo inteiro, não quer prejudicar a vida de ninguém, Deus vai fazer com que isso volte para ti. Não é a teologia da prosperidade, é a Escritura que diz isso. Será que realmente nós somos pessoas bondosas, meus irmãos? Além disso, além da bondade dos crentes, Deus espera também a nossa benignidade, obviamente. E a benignidade, para refrescar a memória, é a bondade praticada no trato com outros. A benignidade de Deus nos crentes pode ser experimentada quando aconselhamos bem as pessoas com todo amor cristão. Mas você que já aconselha as pessoas sabe que como isso é difícil, né? 1 Tessalonicenses 5,14 diz: irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência com todos. Claro, com todos. Ou seja, fazer o bem para o outro, ser benigno de propósito, ajudar conforme as necessidades das pessoas, conforme as nossas forças também, obviamente.
Então, nem toda bondade é feita com dinheiro, nem toda bondade é feita na vista dos outros, é claro, mas todos nós dependemos da bondade dos outros, todos nós. A benignidade de Deus nos crentes também pode ser experimentada quando fazemos o bem ao mundo, sem esperar nada em troca. Se, por exemplo, tirassem as escolas e todas as instituições cristãs do continente africano, que é o que tem o maior número de países no mundo, mesmo que deixassem as igrejas, tirassem os hospitais cristãos, as escolas, as universidades, as ONGs, o continente entraria em colapso, porque os cristãos são muito atuantes lá. O mundo precisa ver a luz de Deus na nossa vida, e há alguns exemplos históricos para a gente lembrar. Por exemplo, George Miller fundou orfanatos na Inglaterra, na Inglaterra, e ajudou a sustentar 10 mil crianças órfãs. Vocês sabem que George Miller nunca pediu um centavo a ninguém e nem era rico. Ele tinha o dom da fé, e ele orava, e Deus mandava. E ele tinha alguns costumes bem interessantes. Ele leu a Bíblia mais de 200 vezes. E quando ele se aposentou, aos 70 anos de idade, ele queria comprar uma casa num sítio, como eu quero fazer hoje, não posso. Ir para o sítio, viver tranquilo, lendo a Bíblia, lendo algumas outras coisas, talvez até escrevendo. Mas Deus não deixou. Depois que ele se aposentou aos 70 anos, ele ainda viajou por quase 50 países, numa época que não havia avião comercial, pregando o Evangelho. Ele ainda fez isso até os 87 anos. E ele tinha mania de anotar suas orações num caderno. Ele anotava o pedido, o dia, claro, orava, anotava lá como numa agenda. E quando Deus dava a resposta, ele anotava também, respondida pelo Senhor no dia tal, dessa maneira. Quando ele morreu, pegaram seus cadernos de anotação e catalogaram, sabe quantas? 50 mil orações respondidas. Quando a gente faz assim ou algo semelhante, a gente glorifica mais o Senhor, irmãos. Porque a gente vê que a gente ora, a gente está aflito, a gente pede a Deus. Mas quando Deus responde, a gente às vezes não lembra. Mas quantas vezes nós estávamos na aflição, perdidos, preocupados, e oramos, e Deus respondeu, e depois a gente esquece. A gente esquece que Deus pode fazer de novo. A gente esquece que Deus já fez muitas vezes conosco. A gente já provou que o Senhor é bom. A gente já experimentou. Mas tem que relembrar, irmãos. Porque o Senhor é bom. Provar e ver de que o Senhor é bom. Meus irmãos, além de George Miller, há muitos outros, mas eu gostaria de mencionar mais um irmão só, chamado William Booth. William Booth deu sopa, sabão e salvação para os pobres também na Inglaterra. Começou o ministério do Exército da Salvação. Aqui no Brasil não é tão forte, né? Mas nos Estados Unidos, o Exército da Salvação é a organização não governamental que recebe mais doações no país inteiro. Centenas e centenas de milhões de dólares são doados ao Exército da Salvação todos os anos. Por quê? Credibilidade. O dinheiro que entra lá sai para os pobres, sai para a ajuda. O Exército da Salvação é uma igreja. É um nome diferente, né? Mas é uma igreja séria. Talvez você não possa adotar 10 mil órfãos, ou ter uma instituição tão relevante assim, ou talvez até esteja, né? Tenha, né? Mas o que é que a gente pode fazer em prol do outro? Nós podemos fazer uma garrafa de café e dar para alguém amanhã de manhã, porque vai chover muito amanhã. E tem gente que vai dormir na chuva, ou na rua, né? A gente pode orar e aconselhar as pessoas aflitas. A gente pode levar alguém que não tem como sair de casa para dar uma volta na praia, de tardezinha, para ver o mar, talvez até molhar os pés, né? A gente pode ajudar a pagar a conta de algum pobre, de algum irmão que esteja em dificuldade. A gente pode pregar o Evangelho para quem não enxerga a saída na vida. A gente pode levar alegria àquele idoso que recebe poucas visitas, porque tem poucos familiares. O que podemos fazer
para mostrar a benignidade de Deus na nossa vida. Escolha essa semana uma coisa importante, que esteja ao seu alcance, e faça de propósito. Não pense, eu vou fazer porque eu sou bom, mas pense, eu vou fazer porque o Senhor é bom, e eu posso ajudar outras pessoas. Escolha uma coisa só, basta uma, essa semana. Se você não sabe o que fazer, peça ajuda a Deus, Ele vai te mostrar. Na semana que vem, faça de novo. Pode ser a mesma coisa ou pode ser outra, mas seja benigno para com os outros. Seja benigno de propósito, porque o Senhor é bom, Ele espera que nós sejamos bons também. Em último lugar, a longanimidade dos crentes. É a paciência extrema que alguns crentes têm para com outros. Podemos manifestar a longanimidade de Deus na nossa vida, esperando totalmente no Senhor, como nos ensina Tiago 5,11. Chamamos de felizes os que suportam aflições. Ouviste sobre a paciência ou a longanimidade de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Além de ser bom, Ele é misericordioso, compassivo. Então, será que nós esperamos realmente no Senhor? Aquelas causas da nossa vida, a gente estava orando, Janaína estava orando há pouco no louvor, estava orando também, colocando algumas coisas da minha própria vida diante de Deus, pedindo a Deus que faça. Podemos também manifestar a longanimidade de Deus quando amamos os irmãos e agimos como tal, com amor, tal como Hebreus 13,16 nos orienta. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Meus irmãos, vejam que eu poderia ainda citar mais uma centena de referências bíblicas que falam tanto sobre a bondade de Deus, quanto que mencionam a bondade que Deus espera em nós. Isso é um tema relevante e muito presente na Escritura. E nada está na Bíblia por acaso, ainda mais quando as coisas se repetem e são enfatizadas. Significa que Deus está chamando a nossa atenção para essas verdades. E eu quero deixar aqui 5 aplicações. Primeira, Deus é bom e isso não depende das circunstâncias que passamos. Ele não muda e sua bondade dura para sempre. Então tudo que a gente conhece, tudo que os nossos olhos veem, muda de um jeito ou de outro, mas Deus não muda. Segundo lugar, você e eu somos convidados a experimentar que o Senhor é bom, e quem nele se abriga é mais do que feliz, é realizado. A vida está difícil? Experimente que o Senhor é bom, se alegre no Senhor. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, dizendo para eles se alegrarem no Senhor, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Sabe como é que Paulo estava? Preso injustamente. Em terceiro lugar, só é possível saber que Deus é bom quando experimentamos, pois a caminhada com Deus é vivida diariamente em meio a todo tipo de problemas. Sabe quando às vezes alguém diz assim no culto, deixe os problemas lá fora e vamos adorar a Deus, né? Eu tenho dito nas aulas lá no seminário, que isso não é possível. Ninguém consegue fazer isso. Além do mais, se fosse possível, não era saudável, porque nós adoramos a Deus com todo o nosso ser. Estou radiante de alegria, louvado seja Deus. Estou mais ou menos, estou com um pouco de dor na garganta, louvado seja Deus. Vim aqui prestar um culto a Deus. Estou cheio de problema, estou doente, sem dinheiro, tenho conta para pagar essa semana, não tenho dinheiro, louvado seja Deus. Eu vim prestar um culto a Ele, independente das circunstâncias. Em quarto lugar, Deus é bom, benigno e longânimo. Ele nos suporta com amor e paciência que não tem fim. Nós deveríamos nos esforçar para suportar os outros também um pouquinho, pelo menos. E em quinto lugar, Deus espera que imitemos seus atributos e também sejamos pessoas boas, benignas e longânimas com o próximo, pois é Ele mesmo quem coloca essas pessoas no nosso caminho.
pessoas difíceis para a gente cuidar delas, porque também nós somos difíceis para algumas pessoas cuidarem de nós. Concluindo, meus irmãos, todos os dias devemos nos lembrar que o Senhor é bom, porque já experimentamos isso muitas e muitas vezes. Não é verdade? Sabendo que a bondade de Deus deve gerar mudanças em nossas vidas, quero relembrar as palavras de Agostinho de Hipona e do apóstolo Pedro. Agostinho disse o seguinte: pagar o bem com o bem é natural, pagar o bem com o mal é demoníaco, mas pagar o mal com o bem é divino. E Pedro escreveu o seguinte, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de cresceres por meio dele para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Se nós já experimentamos que o Senhor é bom, todo esse fermento, toda essa contaminação precisa ser deixada de lado, irmãos. Ser deixada de lado. A maldade, o engano, o fingimento, a inveja, a difamação, o crescimento espiritual deve haver. Por que nós fazemos isso? Porque nós já experimentamos que o Senhor é bom. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Bendito seja o Senhor, que é bom, e bem-aventurado aquele que confia em Ti, Senhor. Obrigado por esse culto que podemos prestar a Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos traz ânimo e direção. Seja com todos nós e com aqueles que não puderam ouvir também, Senhor, por uma razão ou por outra. Durante essa semana, nos dá oportunidades para fazer o bem de propósito, Senhor. E que o Senhor nos lembre sempre que nós vamos fazer o bem, porque o Senhor já fez esse bem para nós. E o Senhor faz bens e age com bondade, benignidade, longanimidade o tempo inteiro da nossa vida, Senhor. Te louvamos por isso, Senhor. Nós só podemos te agradecer. Nós não temos como dar nada a Ti, porque tudo é Teu. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe.